Free Porto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Linda, tens a paz nos mosteiros da Índia. Tu és linda, pra mim és ainda minha mulher. Chegamos ao 19º painel. Nesse painel teremos a presença de Sônia Salles, Alice Ruiz e Raimundo Gadelha. Com mediação de Marcelo Pereira, vão abordar o tema O Oriente é Aqui, formas e inspirações do Japão e da China na poesia brasileira. Vamos aplaudi-los. Boa tarde a todos. É com prazer que estamos aqui reunidos para falar sobre a presença da poesia do Oriente distante, do Japão, da China, entre nós. Uma poesia que veio se enraizando desde o início do século passado, que ganhou grande expressão, grandes poetas brasileiros, poetas de origem nipônica e chinesa, e seus descendentes aqui no Brasil. Aqui nós estamos reunidos com 3 brasileiros, poderíamos ter vários praticantes da poesia oriental também nessa mesa, porque existe uma tradição muito forte, principalmente em São Paulo, né? Então, espero que vocês gostem do tema, porque é bastante fascinante, uma vez que, principalmente, o haikai, ela é uma poesia bastante sugestiva, que mexe com as sensações e abre horizonte de interpretação a cada pessoa que lê. Ela, às vezes, esconde um jogo de sugestões, né, que cada um lê à sua maneira e sente muito prazer nesta leitura. Estamos aqui com a Sônia Salles, a Alice Ruiz e o Raimundo Gadelha, que praticam a poesia oriental com muita propriedade e criando imagens belíssimas em sua literatura. A Sônia é poetisa ensaísta e ela estudou chinês, né? Tem vários livros publicados, como Mar, Começo do Céu, e aí está aqui lançando um livro que não tem muito a ver com o nosso tema, que é Dom Pedro e seus amigos judeus, mostrando uma bastante abrangência na sua área de interesse. A Alice Ruiz, ela é poetisa, grande compositora, tem inúmeros parceiros, poderíamos elencar Itamar Assunção como talvez o mais constante, e também tem vários trabalhos publicados. Ela foi casada com Paulo Leminski, responsável também pela introdução ou pela difusão do haikai numa juventude dos anos 80, né, e que marcou, pelo menos a minha geração, influenciou tanto o trabalho dela como do Leminski, a mim como escritor, né? E Raimundo Gadelha, que descobriu o tanka, uma variação da forma de apresentação da poesia japonesa, e que o levou também a se aprofundar mais ainda quando ele morou no Japão durante um período. Não vou me estender, porque nós estamos aqui muito mais para ouvi-los do que qualquer outra coisa, para aprender um pouco, discutir um pouco sobre o que é essa poesia que veio do Oriente e encontrou uma matriz tão forte aqui no Brasil, uma tradução tão bela, né, que quem lê haikai, quem lê a poesia oriental, se encanta. Vou passar a primeira palavra para a Sônia, que vai fazer uma leitura do trabalho dela, e em seguida nós giraremos com a Alice e depois o Raimundo. Ok? Boa tarde a todos, espero que divirtam-se.
Em primeiro lugar, quero dar parabéns ao Eduardo Cortes, ao Antônio Campos pelo sucesso da Fliporto. Quero também agradecer ao Mário Hélio o convite e a oportunidade de fazer parte desta mesa tão agradável. O Oriente sempre foi um mistério fascinante para nós ocidentais, nos tempos mais antigos, por medo e desconhecimento, e atualmente por respeito e admiração. A influência do Oriente no Brasil é notória desde os tempos coloniais, como escreveu Gilberto Freire em Sobrados e Mucambos. Os chineses, por exemplo, quando os olhamos de perto, verificamos que são muito parecidos com os brasileiros, alegres, ruidosos, divertidos e principalmente gulosos. Adoram comer, mas tem uma característica que os destaca: a obstinação, a dedicação extrema a tudo o que fazem. Durante muitos anos, dediquei-me ao estudo das antigas porcelanas e cerâmicas chinesas. Para entendê-las e poder apreciá-las em toda a sua plenitude, foi necessário tentar captar o espírito da civilização chinesa, a mais duradoura da história. Olhando uma cerâmica arcaica, onde o importante é a pureza das formas, a singeleza dos contornos, ou uma figura geometrizada da dinastia Tang, pode-se perceber semelhanças com a arte ocidental do século XX ou mesmo XXI. Por outro lado, um simples colmo de bambu, quase uma abstração, é o suficiente para preencher toda uma pintura. Espiritual e sensível, a arte chinesa é, ao mesmo tempo, espantosamente antiga e moderna, tão requintada como a sua própria filosofia, tão suave como a sua poesia. Através desses estudos, passei a me interessar pela língua chinesa, que estudei por mais de 10 anos. Meus professores foram o poeta e pintor Sun Chia-Tin, Nancy Sun, sua esposa. Nancy não só ensinava a língua, como dava noções das tradições chinesas. Ela tratava com muito respeito e carinho os seus animais, pois achava que poderiam ser a reencarnação de algum dos seus antepassados, e jurava que uma raposinha que rondava sua casa na China era uma sua tia-avó. Nancy Sun era uma mulher culta que havia cursado a faculdade de enfermagem, tinha vivido vários anos na Líbia e nos Estados Unidos como enfermeira, falava várias línguas e era tradutora juramentada, mas a tradição estava arraigada em seu espírito. Muito bonita, gostava de contar como foi o seu casamento. Ela havia conhecido o professor Sun nos Estados Unidos, num congresso sobre a China. E, passado algum tempo, ele, já no Brasil, em São Paulo, escreveu-lhe pedindo-a em casamento. O pedido foi mais ou menos assim: você é uma mulher feia, e eu quase velho e sozinho. Portanto, acho que deveríamos nos casar. Ela veio e tiveram um lindo casamento tradicional, patrocinada por Paulo Mendes de Almeida, grande intelectual paulista. Reza a tradição que a noiva deve trocar de vestimentas 7 vezes e precisa ser levada pelo pai. Paulo Mendes foi seu pai emprestado, e ela o reverenciou dali em diante como se verdadeiro fosse. Quando já estavam bem financeiramente e haviam adquirido uma casa em São Paulo, foram chamando os familiares de Nancy. Primeiro o pai, pois se o patriarca aceitasse, os outros também viriam. Ele aceitou, sem antes relutar um pouco, como manda a tradição, como se lhe estivesse fazendo um grande favor. E, em pouco tempo, a família toda estava morando na casa dos Sun. Nancy costumava contar: eu abro a porta da cozinha, sai um chinês. Abro os quartos, saem chineses. Abro o armário, sai outro chinês.
E assim foram morando até que toda a família se estabelecesse. Hoje, Nancy e o professor Sun moram em Taiwan, mas conservam sua casa no Brasil. A poesia chinesa é repleta de alegorias, metáforas, alusões e palavras de duplo sentido. E, apesar de não ser tão popular no Brasil como os haikais japoneses, influenciou vários de nossos escritores, a começar por Machado de Assis, que, em seu livro Falenas, de 1870, introduziu 8 poemas chineses, a que chamou Lira Chinesa, por ele traduzidos não do chinês, mas do francês da obra de Judith Voltaire, pseudônimo de Judith Gautier, Le Livre de Jade. Vou abaixo vogando no meu batel de luar, nas claras águas fitando o olhar. Cecília Meirelles também se deixou seduzir pelos poemas chineses, mas, tal como Machado, não conhecia o idioma e os tirou de traduções inglesas e francesas, vertendo para o português poetas do século VIII como Li Po e Du Fu. Cecília, por ser mais dedicada à poesia, uma grande poeta, soube melhor captar o espírito chinês. Minha barca desliza rápida, contemplo o rio, há nuvens passando pelo céu. Não se pode deixar de falar na influência da poesia chinesa sobre o concretismo. O papel dos ideogramas e a sua ordem das palavras foram fundamentais para alicerçá-lo, tendo como principais poetas e teóricos Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pinhatari na década de 50. Falando da poesia chinesa, Ezra Pound, em um dos seus ensaios, assim escreveu: Liu Xie, Xiu Yan, Xiayi, os grandes escritores do verso livre que precederam a Li Po, são um tesouro do qual o próximo século poderá encontrar o mesmo forte estímulo que os homens da Renascença viram nos gregos. Não posso deixar de mencionar Chan Dai-shen, considerado um dos maiores pintores chineses do século XX, e por alguns como a personalidade mais extraordinária da pintura chinesa tradicional nos últimos 5 séculos. Também excelente poeta. Ele viveu no Brasil, em Mogi das Cruzes, São Paulo, por 17 anos, deixando naturalmente alguns discípulos com sua influência. E aqui escreveu belos poemas relacionados com a nossa terra. Vamos ver um trecho já vertido para português. Transferimos nosso amor para esse país jovem, com seu curioso modo de vida. As azaleias estão no auge da sua glória. O duplo 9, na América do Sul, é como a primavera na China, quando as azaleias acham-se em plena floração. Fui alfabetizada na língua chinesa por um método chamado popomorfo, como fazem com as crianças na China. Cheguei a ler e até mesmo escrever os seus caracteres, mas, infelizmente, Nancy e o professor Sun mudaram-se do Brasil e, sem ter com quem praticar, estou desaprendendo o pouco que sabia. Wan lá. Eu esqueci, estou esquecendo. Ficou uma grande curiosidade e admiração pela cultura oriental. Sou ligada à cultura chinesa, mas também me dediquei aos estudos da civilização japonesa e seus haikais. O meu primeiro livro de poemas orientais foi Mar Começo do Céu, Poemas Chineses, de 1998, escritos à maneira Tang. Quero ressaltar que não são traduções, mas poemas criados no estilo da poesia chinesa. Deles, assim falou o Dr. Alexander Chung Yang, professor de língua chinesa da Universidade de São Paulo, USP, e também
os traduziu para os ideogramas chineses. Fiquei muito admirado com os poemas de Sônia Salles. Ao traduzi-los, não pude deixar de notar a extrema beleza e semelhança com o vocabulário utilizado na dinastia Tang. Bem, de algum modo, esta minha admiração pela cultura do país de meio encontrou eco no meu coração, e foi como uma mulher chinesa de quase 2000 anos que escrevi esses poemas. Tenho saudade do meu ontem. Pensando, deixei a vida passar. A noite já é dia e eu ainda não dormi. A terra é minha testemunha, os olhos de Buda, o meu vazio. O amor é como sonho, repleto de juventude. Saltando do infinito, pequenos grilos iluminam a solidão. Como lótus nascido do silêncio, o monge medita as transições da lua, a transparência do vidro, o nada ser para encontrar o sempre. Continuo? Posso continuar? Vai. Em 2004, interessada pela cultura japonesa, ingressei no curso de civilização japonesa da USP, ministrado pela professora Francesca Cavalli, e, nesta ocasião, escrevi A Montanha e o Vento com 100 haikais. O haikai é uma poesia intimista de grande profundidade que busca a essência da natureza de maneira sutil. Poesia de poucas palavras, com métrica rígida, surgida no século XVI. Apesar de sua origem oriental, ela tem sido difundida em todo o mundo e, no Japão, onde nasceu, é uma das principais formas de expressão poética. Seu grande mestre foi o poeta Matsuo Basho, ainda hoje considerado um dos maiores poetas japoneses. Monge zen budista, procurou expressar-se por símbolos, usando a natureza e suas estações, deixando-nos uma larga tradição de beleza e sensibilidade. Falando em poemas, Basho nos disse a seguinte mensagem: na minha presente concepção, um bom poema é aquele em que tanto a forma do verso como a junção de suas partes parecem tão leves como um rio raso sobre um leito arenoso. Um dos seus discípulos, como Onitsura, ou a poeta Clio, única discípula conhecida de Basho, nos deixaram também haikais de extrema beleza. Kobayashi Issa é considerado um dos poucos poetas japoneses, ou talvez o único, que possa ser comparado a Basho. De extrema mestria técnica e extraordinária sensibilidade, também nos legou uma vasta obra, algumas vezes controvertida pelos seus altos e baixos, como alegam alguns estudiosos, mas, na realidade, suprema em seu humor franco e simples, despojado, coloquial e direto. O haikai procura dar a cada palavra o peso exato e fazer a mente passear pela natureza, enfocando o instante que passa, sem pretensões do amanhã. A busca de uma forma compacta, com o objetivo de captar a visão de um momento para eternizá-lo. A importância da métrica é sempre seguida, nem sempre, mas deveria, em 17 sílabas distribuídas em 3 versos. 5 sílabas no primeiro, 7 no segundo e 5 no terceiro. É essencialmente uma poesia que instiga a meditação. A seguir, alguns exemplos de haikais de minha autoria. Quis pegar estrelas, mas a noite estava escura. Peguei vagalumes. A rosa repousa na tristonha sepultura.
um anjo se foi. Flor de laranjeira nos lembra a felicidade, tem cheiro de noiva. Mergulhou seus sonhos na lagoa dos desejos, o amor veio à tona. Uma fina haste de um bambu resistente pode mais que o vento. O barqueiro passa, o pessegueiro se agita, só eu permaneço. O canto dos pássaros no escuro da floresta afugenta o medo. E para terminar, choro e sou sensível. Alegria é meu encanto. Sou apenas mulher. Obrigada. Agora passaremos a palavra para Alice Ruiz fazer a sua explanação. Boa tarde. Oba. Tão bom quando respondem. Eu já não estou enxergando ninguém e ainda... A luz está muito forte, acho que é a televisão. Sentindo falta de ver vocês. A gente sempre começa pelos agradecimentos, embora isso possa soar um tanto formal. One from my heart, realmente do fundo do coração. Acho muito legal existir um festival como o Fliporto. Acho que a equipe toda e os idealizadores estão de parabéns, porque, enfim, aproxima as pessoas que não têm tanta familiaridade com o livro, aproximam do livro e aproxima dos autores, mostrando que o autor é uma pessoa cheia de falhas, igualzinho a qualquer outro, e que a poesia não brota como uma coisa mágica por inspiração divina, e sim através de trabalho, como o Frederico Barbosa citou muito bem hoje de manhã. E para nós, agora o lado egoísta, faz com que a gente conviva com pessoas muito interessantes, tanto palestrantes, colegas, como as pessoas da cidade, que eu desconfio que eu já fiz amigos na cidade. Além dos novos amigos viajantes como eu. Por tudo isso, um festival é maravilhoso e é maravilhoso estar com vocês, e agradeço imensamente a presença sem a qual esse filme não seria possível. Como Sônia generosamente explicou a parte formal do haikai, a métrica rígida de 5 versos na primeira, 5 sílabas no primeiro verso, 7 sílabas no segundo e 7 no terceiro. Eu vou falar bem pouco do corpo, já que o corpo já está em parte aqui, e quero partir para a alma rapidinho, porque claro que corpo e alma na poesia são indissociáveis, como forma e conteúdo são indissociáveis, mas no caso do haikai, eu fui obrigada a fazer essa separação, porque há 21 anos me convidaram para dar oficina de haikai. E um pouquinho de ego agora, parênteses para falar um pouquinho de mim, mas quando eu era menina, tinha 2 coisas que eu não queria ser: poeta e professora. Poeta, porque a poesia que me apresentavam na escola não tinha nada a ver com a minha realidade. É uma poesia que só depois de adulta eu tive capacidade de entender a grandeza de um Olavo Bilac, Castro Alves e assim por diante. E eu não me identificava com aquilo e dizia poesia não. E professora não, porque eu morria de pena das professoras dando aula para crianças que não estavam interessadas no conteúdo. E acabou que... naquele período mesmo, eu já escrevia umas coisinhas muito curtas, muito concisas, observações sobre a natureza. E aos 22 anos, quando eu conheci o Paulo Leminski, conheci e casei, foi casamento à primeira vista. Evidentemente, quando a gente se apaixona, a gente conta a vida, conta o que pensa, conta o que sonha e mostra aqueles poeminhos escondidos. E eu mostrei essa coletânea, que eu nem sabia que era poesia, não me dava conta, das minhas percepções sobre a natureza.
e o Paulo me disse, você faz haikai. E eu disse, haikai? O que é isso? Tudo começou assim, quando ele me mostrou uma extensa... não era tão extensa, não, mas ele tinha muitos livros sobre haikai e sobre o Zen. Me apresentou esses livros e eu percebi que aquilo que eu considerava apenas uma esquisitice, efetivamente estava muito próximo de uma forma tradicional e respeitadíssima no Japão. Comecei a estudar essa forma e, mais que isso, traduzir, porque eu acho que uma maneira de você estudar um gênero poético, uma forma muito eficiente é a tradução, porque aí você penetra no reino mudo das palavras, como disse Drummond, né? Muito mais profundamente, você fica conhecendo a estrutura. E, ao mesmo tempo, o Zen, porque há uma corrente muito grande. Dentro do haikai também existem dissidências. Uns acham que o importante é o termo de estação, que é o Kigo, outros acham que é a métrica, outros acham que é ser exclusivamente sobre a natureza. Eu acho tudo isso e acho que o haikai pode ser uma prática zen muito eficiente. Aliás, zen só pode ser através de prática. Muita gente confunde zen com filosofia e não é, porque não se chega a um estado zen através de raciocínios, através de pesquisas intelectuais. E também não é uma religião, porque você pode ser de qualquer religião e pode ser ateu e ser zen. Para o zen não se questiona se há alma ou se há Deus. A grande questão é atitude de vida, como você se comporta aqui. Portanto, quando me convidaram, voltando agora, quando me convidaram para dar a oficina de haikai, eu pensei, o Zen me ensinou muito. O Zen preparou o meu espírito para fazer haikai. Muito mais do que esta parte teórica que se dá muito rapidamente, né? Uma métrica, o tema que é a natureza e pronto, acabou. É isso, haikai. Uma fotografia em palavras. Quando eu digo uma fotografia em palavras é porque, agora entramos no Zen, o eu não se coloca no haikai, pelo menos no haikai nipônico. É claro que nós brasileiros já demos um jeitinho, como em quase tudo, mas o haikai nipônico, o eu nunca é explícito, como na fotografia. Você percebe a sensibilidade de um fotógrafo pela imagem escolhida, pelo enquadramento, pela luz, mas o fotógrafo não aparece na foto. No haikai, o sentimento do poeta, o pensamento do poeta nunca deve ser explícito, mas quanto menos presente o poeta está no haikai, mais elegante é o haikai. Quanto mais o tema é apenas a natureza, não a natureza humana, a natureza mesmo, a descrição da natureza, mais elegante é. Bom, esse é o princípio básico do Zen e do budismo, que é se desapegar do eu. Então, é um exercício de desapego que efetivamente nos transforma. Claro que há outros estados que se deve desenvolver, se depois, na hora de conversar, tiver tempo para a gente conversar sobre eles, eu terei o maior prazer, mas eu vou ser rápida. Amor, por exemplo, mas não amor como a gente entende, o amor de posse. O amor por tudo que existe ali como está, amor desapegado. Inclusive pela pulga, pelo mosquito, que são personagens frequentes dos haikais nipônicos, inclusive pela perda. Coragem é um outro estado a se desenvolver. Sim, coragem de ser poeta, de escolher esse e não aquele verso de iniciativas, ser poeta precisa muita coragem. Hoje em dia, talvez sempre tenha sido. Simplicidade. Simplicidade é um estado a se desenvolver interiormente. Quando eu digo isso, eu não estou falando isto no haikai. Claro que tudo isso está presente no haikai, mas através do Zen,
Você se trabalha para desenvolver esses estados dentro de você de tal forma que, na hora em que o poema vem, você é um instrumento afinado e afiado para que o haikai saia na forma, obedecendo todas as regras, sem que você se esforce nesse sentido, sem que você tenha presente a preocupação de contar a métrica, de se tem excesso de palavras. Não, você já está pronto para isso. Ora, eu acho que isso serve para qualquer poesia, na verdade. Porque existe, sim, inspiração. E ela passa muitas vezes por nós. E se nós não formos instrumentos afiados, talvez a gente nem perceba. O Zen, assim como o haikai, assim como a poesia, tem uma outra coisa em comum, que é o fato de nos ensinar a olhar de um outro jeito. Hoje, o Frederico Barbosa falava do impacto para nos fazer sentir. Acredito também que a poesia tem que ter um impacto para nos fazer pensar. E também tem aqui, em alguns casos, um impacto para nos divertir, para despertar um estado mais lúdico e até mais aberto para o sagrado que há em tudo. Não estou falando de sagrado onde não enxergamos, o sagrado no que enxergamos, no que vivenciamos. Eu acho que a poesia tem essa finalidade, assim como o Zen, que nos faz contemplar melhor. Contemplar, aliás, etimologicamente, significa olhar de dentro do templo. Esse templo somos nós. Olhar de uma maneira respeitosa. Quando eu falo em sagrado, é isso. Olhar de uma maneira que incorpora, que assimila, que aceita, que não se exclui, não exclui a coisa de si mesmo. Eu acho que a poesia faz isso conosco, o haikai faz isso conosco, o Zen faz isso conosco. Já falei demais? Tem um tempinho ainda? 2 minutinhos. Bom, depois dessa apologia ao Zen, voltando à história, eu desenvolvi em uma semana, mais ou menos, uma apostila, uma didática. Eu sou só poeta, eu não sou professora, enfim, só sei escrever. Sou apaixonada pela palavra, tenho uma relação íntima com ela desde sempre, mas tudo. E aí falei, como é que eu vou dar aula? Bem eu que tinha esse horror da profissão, tinha pena das professoras. E aí desenvolvi essa didática em que falo da parte técnica do corpo, meia hora, e 4 horas e meia sobre Zen, até que incorpore, as pessoas todas assimilem aquilo e entrem no estado de fazer haikai, e daí fazemos os exercícios. E deu certo. E eu lembro que a primeira oficina que eu dei há 21 anos atrás, eu tive que fazer um esforço enorme, enorme, para não ficar com o meu ego inchado. Esse ego que eu vinha tentando apaziguar ficou enorme, porque foi um prazer tão grande compartilhar uma coisa que eu amo e ver a reação das pessoas, compartilhar isso com pessoas com quem eu tinha afinidade e mais, vê-las tocada por esse estado, que eu quase que estragou tudo, quase que eu voltei a ter aquele meu ego que eu tinha inicialmente e que já estava bem mais calmo, mas eu consegui. E de lá para cá, eu já escrevi vários livros de poesia, escrevi um livro de letra de música, mas a maior parte é de haikais. E, nos últimos anos, eu não escrevo para criança. Eu tenho só uma história para criança, um livro chamado Nuvem Feliz, mas é prosa.
Eu tenho programaticamente selecionado entre os meus haikais aqueles que, sem que eu tenha a intenção, conversam com as crianças. Isto é, aqueles em que eu atingi o que há de mais difícil para qualquer poeta e com ego de poeta, evidentemente, que é simplicidade. Eu acho que, por enquanto, é isso, mas eu vou adorar continuar conversando depois. Obrigada. Para não perder tempo, vamos passar rapidamente a palavra para o Raimundo Gadelha. Muito boa tarde a todos. Eu quero registrar aqui a minha grande satisfação em estar participando dessa feira que a cada ano assume uma importância cada vez maior. E quero também, mesmo fazendo parte assim das nossas formalidades, agradecer aos organizadores da Freeport, em especial ao Maruélio, curador, pelo convite que me foi formulado. Bem, eu gostaria de dedicar boa parte da minha fala também ao tanka, que é o gênero poético japonês com o qual eu mais me identifico. E é o gênero mais antigo do Japão, ele é derivado do waka, que é a denominação primitiva do tanka. E devo dizer que é o que diferencia o tanka do haikai, são 2 versos a mais. Enquanto o haikai, como já foi dito aqui pela Sônia e pela Alice, tem 17 sílabas em 3 versos, um de 5, um de 7 e outro de 5. O haikai tem mais 2 versos, no caso de 7. E por ser uma estrutura muito, muito rígida, e é assim que ele, até hoje, com raríssimas exceções, é praticado no Japão, ele tem em sua forma mais conservadora a obrigatoriedade de ter o último verso de 7 sílabas praticamente independente dos demais. Por isso que se diz que o tanka tem 5, que em japonês se chama de go, shit, go, shit, shit. Então, 5, 7, 5, 7, 7. O último verso, quando nós temos um tanka perfeito, ele é independente, é quase como se fosse um verso solto, mas que como se fosse assim um passe de mágica, ele complementa e encerra o conteúdo, a ideia dos versos anteriores. Por volta do ano 780, é que o tanka tem um registro considerado, digamos, oficial. O livro Manyoshu, que em japonês quer dizer o livro, a coleção, ou a coletânea das 10.000 folhas, nós temos nada menos de 4.500 wakas, que ainda não eram considerados tankas. E esse livro é considerado o livro mais antigo da poesia japonesa. E o tanka, a partir do ano 788 e o começo do ano 800, é que ele passa a assumir a forma como ele é conhecido hoje. É um gênero tão importante para os japoneses que o próprio hino nacional japonês é um tanka. E é comum, todos os anos, no mês de janeiro,
nos jardins do Palácio Imperial, os súditos e o imperador se reunirem para lerem e declamarem tankas. O haikai, por sua vez, como eu já coloquei, ele é considerado o gênero, equivocadamente, ele é considerado o gênero mais popular, mais importante do Japão, mas, na realidade, eu aqui faço a defesa do tanka, como sendo o tanka o gênero mais importante. E, finalizando essa linha de raciocínio, nós podemos creditar ao tanka pelo menos 1.550 anos de tradição lá na poesia japonesa. O seu principal poeta chama-se Takuboku Ishikawa, que ele é considerado o mais importante poeta japonês de todos os tempos. Aí, para os amantes do haikai, ele, eu não diria nem que ele entra numa postura de rivalidade com o Matsuo Basho. Eu acho que os dois são geniais, os dois são maravilhosos, mas cada um adotando o seu próprio caminho. O Takuboku teve uma morte prematura, assim como nós tivemos com o nosso Castro Alves. Takuboku morreu com apenas 27 anos de idade e só teve a felicidade de ver um livro seu publicado, que é justamente o Ichiaku no Suna, que é um punhado de areia. Após a sua morte, ele publicou um outro livro, que foi o Kanashi Kangu, Triste Brinquedo. Eu vou dar agora uma relação do que seria, no tanka, os 4 aspectos mais importantes. Eu acho interessante, eu faço até uma parte aqui, que a gente colocar essas características do tanka, porque poucas pessoas conhecem o tanka com profundidade. Poucas pessoas que eu digo, nós brasileiros. Ao passo que todos, ou a grande maioria, já teve alguma forma de contato com o haikai, porque aqui ele foi muito mais difundido do que o tanka. Eu vou ler aqui a relação das principais características de um tanka tradicional. E por que os tankas do Takuboku tiveram tanta importância e tanto interesse no Japão e mantém esse interesse até hoje? A simplicidade. O Takuboku Ishikawa, ele achava, e ele deixou isso devidamente registrado, que o tanka deveria manter as características de forma, métrica, musicalidade, mas não poderia nunca se distanciar da simplicidade, porque somente a simplicidade faria com que o tanka pudesse ser facilmente compreendido, sentido, e assim tocar as pessoas e ter os desdobramentos que todo poeta espera de sua obra. Outra característica, presente principalmente nos tankas do Takuboku, é o lirismo e a sentimentalidade, tomando sempre como base o cotidiano. A outra característica é o caráter recitativo. Os tankas, eles são escritos também para serem cantados, e cantados de uma forma gutural. Isso lá nas suas raízes mais remotas. E, por fim, temos o caráter narrativo. Poucas palavras, mas com extremo poder de atração. Como também nós vemos isso no haikai, poema ainda mais conciso. Agora, uns 3 tankas do Ishikawa Takuboku. Um deles, que é o meu favorito, diz o seguinte: porém, uma ressalva,
Essa tradução, tá, que foi feita pelo grande Massu Yamaki, tá, em parceria com o Paulo Colina, eu até trouxe o livro aqui, ela não seguiu, tá, a métrica rígida das 31 sílabas. Então, muitas das traduções, muitos dos poemas traduzidos têm menos de 31 sílabas, e às vezes nós encontramos poemas, tancas, com até 40 sílabas. O meu favorito diz o seguinte: quando no trabalho os colegas falam mal de mim, compro flores e o íntimo divido com minha mulher. Isso foi escrito em 1905. Um outro tanca ainda do Takuboku Ishikawa. Deixa eu achar aqui, que misturei aqui sem querer. Vamos ver aqui. Está aqui. Triste o coração infantil que, repreendido ou apanhando, não chora. Eu também fui assim. Neste aqui, nós já percebemos o último verso de 7 sílabas, isolado dentro da tradição mais rígida do tanca. E o tanca, que emprestou o título ao livro, nas mãos, um punhado de areia, lágrimas a escorrer pelas faces. Como te esquecer? Outros grandes nomes do tanca são Shiki Masaoka, Hakushu Kitahara e Morita Saito, e principalmente, tá, o casal Tekan e Akiko Yosano. Akiko Yosano é considerada a tancaísta de maior expressão no Japão. Ela teve sua obra publicada já para vários idiomas, e realmente os dois formavam um casal de grandes poetas. Eu vou ler aqui 4 tancas, tá, com tradução livre, eu que fiz, porque esse livro não foi publicado ainda no Brasil. Tá? Trabalho, e até agora, nenhuma alegria em minha vida. Fito longamente minhas mãos. Pelos mares você partirá em solitária jornada, como se expulso fosse, como se fugindo estivesse. Esse aqui é um dos meus favoritos, da Akiko. Meu amado chegou à minha pobre casa, a cerejeira rosa, molhada pela chuva de primavera, tal qual uma mulher apaixonada. E um outro, dentro do esquife do meu belo amigo, as flores eram revolta de cores. Outro dado importante que eu devo registrar aqui é que lá no ano de 1871, o ministro da Casa Imperial do Japão criou o Birô Imperial da Poesia. Isso só para dar uma ideia da importância que o oriental, e em específico, o japonês dá às suas tradições, e principalmente às tradições artísticas, e mais ainda a tradição poética. Um outro exemplo, ainda na Ásia, tá, até fugindo momentaneamente do tema, foi a enorme satisfação que eu tive de ver em visita à Coreia do Sul, em 1988, 8 horas da noite,
o que aqui é reservado para o Fantástico, ou no domingo, ou o Jornal Nacional, de segunda a sábado, 8 horas da noite, a programação era interrompida e entrava um poeta, acompanhado de um pianista, declamando poesia em pleno horário nobre na televisão. Meia hora de programa. Então, daí dá para imaginar como as crianças, a juventude, a adolescência, que exemplos magníficos o próprio governo ou os detentores dos monopólios ou dos canais de televisão passam ao país. E... Tem tempo? Não? Então, se sobrar um tempinho depois, eu falarei um pouquinho da origem do Haikai no Brasil e seus desdobramentos. Obrigado. Bom, eu, infelizmente, tive que interromper, seguindo a cartilha que me foi passada, né, para poder franquear ao público, né, para algumas perguntas. Né. Nós temos 2 perguntas aqui e eu teria uma terceira para fazer aos participantes. Né. Eu vou ler logo as 2 perguntas que eu tenho e vou também formular uma. Bom, do Frederico Barbosa, sempre provocando. Segundo Antônio Risério, no Brasil, a concisão nipônica dos haikais virou veículo de tagarelice. O que pensam dessa declaração? Isso é uma pergunta. A outra é dirigida a Alice. O sucesso de livros publicados pode inibir o processo criativo não cronometrado? Como funciona o seu processo de criação? Mila Moraes está perguntando. E a minha terceira é: como vocês veem a tropicalização, né, a inclusão de elementos da cultura brasileira, o linguajar brasileiro, né, mais popular, mais coloquial, né, no haikai ou no tanka, né, já que muitas pessoas praticam, né, e essa forma parece um pouco com a outra forma que tem na poesia oriental, que é o Senryu, que é o poema satírico, que é o poema, né, que foi praticado aqui, de certa forma, no início do modernismo. Bom, essa de Frederico poderia começar, que é para os 3, cada um, rapidamente. Que estamos só... Posso falar rapidamente sobre isso? Pode. O Risério tem toda a razão e está completamente errado. Simples assim. Não, é porque o haikai mesmo, ele prima pela concisão, ele diz o fundamental em poucas palavras. E em algum momento do que eu falei, eu comentei sobre o jeitinho brasileiro, lembra? Então, o jeitinho brasileiro se apropriou do terceto e fez piada, aí já vindo da tradição de Oswald e tal, e nem sempre com a mesma categoria de Oswald. Mas é por isso, a meu ver, Risério está certo sobre uma grande fatia e errado sobre outra fatia. Eu concordo inteiramente com a colocação. Eu acho que o haikai no Brasil, lógico que nós temos as exceções maravilhosas, mas, no geral, ele foi inteiramente descaracterizado. Se nós temos uma estrutura, tá, que diz que, para ser haikai, tem que ter 17 sílabas, 5, 7, 5, ou se faz o haikai assim, ou se faz qualquer outra coisa. Nós não podemos pegar um soneto e fazer um soneto com 18 tercetos, com 16 quartetos, de maneira nenhuma. A estrutura do haikai, ela é esta. O próprio Guilherme de Almeida quis inventar, colocando o título no haikai. O título do haikai, na realidade, ele, na linguagem jornalística, é o que nós poderíamos chamar de lead. Ele já está dizendo a que veio. Se ele é parte do poema, ele deveria ter as sílabas contadas, porque o haikai não tem título. Então, são questões como essas, das quais eu discordo, eu não fecho. Se é para fazer haikai, vamos fazer haikai com a estrutura correta,
com as 17 sílabas, vamos colocar um dos versos independente e vamos fazer uso do Kigou, a palavra de estação. Ou vamos escrever poesia do jeito que quisermos, do jeito que entendermos que deva ser feito, mas não vamos rotular ou intitular isso de haikai, porque não é. Bom, eu concordo também, mas isso não é só no Brasil, não. No Japão também estão fazendo isso. Os jovens estão mudando a estrutura. Os jovens estão mudando a estrutura, eles estão fazendo o que querem e chamam de haikai. Para Alice, o sucesso dos livros publicados pode inibir o processo criativo? Eu não entendi essa parte não cronometrada, não sei se é a questão da métrica, não sei. Como funciona o seu processo de criação? Desculpa eu ter pego da tua mão, é que a acústica aqui é ruim. Eu imagino que ali vocês ouçam a gente melhor do que a gente se ouve aqui. Eu também não estou ouvindo a pergunta. Né? É que eu não entendi. O sucesso de livros publicados pode inibir o processo criativo não cronometrado? Olha, o não cronometrado eu juro que eu não entendi. E como funciona o meu processo de criação é uma outra pergunta. Eu vou tentar responder primeiro essa, porque é mais fácil para mim. Como eu pratico 3 gêneros de poesia, letra de música, poesia mesmo e haikai, são basicamente 3 processos diferentes. O haikai, como eu falei, quando ele me acontece, é porque eu estou no estado certo e eu sinto isso quase como uma bênção. Me sinto feliz de ter sido um instrumento adequado para aquele momento. A poesia, às vezes, vem uma ideia boa, eu fecho um conceito, estou pensando coisa já há algum tempo e, de repente, fecho um conceito. A ideia, há um acúmulo de sacação, de ideia e de verdade, tudo junto, numa forma exata, precisa. E eu guardo aquilo e digo, oba, isso aqui é uma linda semente. E, às vezes, eu vou olhar e está pronto, não há mais nada a acrescentar. Às vezes, essa semente já brota imediatamente e me leva ao poema. Quase sempre eu não mexo nele naquele momento, deixo para uma outra hora do dia ou para o dia seguinte para ler e ler em voz alta, para sentir se o ritmo está ok, se há algo a acrescentar e, principalmente, se há algo a tirar. Esse é um processo. E a letra de música, aí acontece das mais variadas formas. Acontece como poesia, e eu mando a letra inteira pro parceiro, olho e digo assim, isso tem a cara... No tempo do Itamar, maravilhoso o tempo do Itamar, muita coisa era para ele, era meu parceiro principal. Mas, às vezes, nossa, isso aqui se parece com o Arnaldo Antunes, isso se parece com o Zé Miguel, isso é cara do Zé Cabaleiro, e aí, que já são meus parceiros, ou Alzira Espíndola, ou Rogéria Holtz, ou Zélia Duncan. Zélia faz letra, então, Zélia, às vezes, eu tenho umas embriões e leio para ela ao telefone. Digo, Zélia, o que você acha isso? Quer continuar? Não estou conseguindo. E assim nós já fizemos 2. Enfim, e tem um outro jeito que também acontece dentro do processo criativo, que é colocar a letra numa música já pronta, e aí eu enlouqueço os vizinhos, porque o parceiro me entrega a música, eu ponho no som e ligo o repeat bem alto e fico ouvindo o dia inteiro até que aquela emoção, a harmonia métrica, o espírito daquela música entre em minha letra, nasça, ou ainda, o melhor de todos, quando nasce de uma conversa com a pessoa com quem eu vou compor. Às vezes eu tenho só uma frase e mostro para a pessoa puxa uma linha melódica e, a partir da linha melódica, eu faço o resto da letra, o que é, para mim, o casamento perfeito. São aquelas canções que nascem de tal forma que você não sabe como poderia ser separadamente. Parece que letra e música nasceram como almas gêmeas mesmo. Quanto à outra pergunta, eu vou esquecer o não cronometrado, tá?
se livros publicados atrapalham a criatividade. Olha, não, pode atrapalhar para uma pessoa bem jovem, e, de repente, o livro faz sucesso e a pessoa, por imaturidade, achar que está pronta e não evoluir mais, ou receber uma crítica muito negativa e dizer assim, putz, não nasci para isso, quando, na realidade, apenas não estava pronta. Então, eu acho que publicar muito jovem é um risco muito grande, justamente nesse sentido, porque o olhar do outro pode interferir no teu processo. Mas eu já publiquei com 34 anos de idade, justamente por esse motivo, e anos depois tive a felicidade de entrevistar Mário Quintana, e ele me disse a mesma coisa. Publiquei meu primeiro livro aos 34 anos de idade, para que nem os aplausos e nem as críticas interrompessem o meu passo. Quanto a esse outro estilo de haikai que a gente estava falando, que você citou rápida, eu respondi a pergunta, tá? Mas eu queria voltar à história do jeitinho brasileiro e do senryu. O senryu é uma forma respeitada no Japão. É o haikai de humor que muitas vezes quebra regras. Foi inventada por Karai Senryu no século XVIII, e recebeu esse nome em homenagem a ele. É claro que não está na mesma prateleira do panteão da poesia oriental, mas é uma forma que pode ser usada também, e eu só, como Gadelha disse muito bem, acho que tudo bem quebrar regras, acho que tudo bem usar terceto para fazer outro tipo de poesia, desde que você não dê o nome de haikai. Você também defende que um haikai não deva ter título de forma alguma comum. Não, né? haikai nipônico, eles eram inscritos muitas vezes dentro de diários, e às vezes, porque a escrita oriental em si já é poética, né? É a associação de ideogramas que se referem a coisas concretas, e a escrita estiliza isso. Então, a poesia já está contida na própria forma de escrever, e daí a maior parte dos japoneses desenham com a maior naturalidade, porque a escrita é um desenho. E, muitas vezes, os haikais vinham dentro de diários, quer dizer, contextualizados e ainda com um desenho. Mas isso não é título. Isso ainda te permite mais leituras, e o título fecha. Você coloca título num poema, você diz, o título quer dizer, é disso que eu estou falando. Não permite ao leitor dizer, puxa vida, mas eu tinha visto isso. Deixa de ser obra aberta. E o haikai japonês não tem título. Então, o que Guilherme de Almeida fez, além de divulgar muito haikai, foi divulgar uma forma guilhermina de haikai, onde entravam rimas, coisa que não tem no haikai japonês. Tem aliterações, tem tramas internas de linguagem, mas não tem rima. E não tem título também. Eu complementaria dizendo o seguinte: se você pegar alguns dos haikais de Guilherme de Almeida, e se você os lê sem o título, muitos deles você não entende. Não faz sentido nenhum. Então, o título, no caso, funciona como uma muleta para o haikai. Sem o título, não funciona de maneira nenhuma. E o Guilherme de Almeida, tentando abrasileirar o haikai, ele instituiu, sim, uma rima, e uma rima até com uma certa complexidade, que até atrapalha jovens, eu acho, ou deve ter atrapalhado, e talvez quem queira seguir o exemplo dele, vai encontrar uma grande dificuldade, que ele rima a quinta sílaba do primeiro verso com a última, tá, do terceiro. E ele rima a segunda sílaba do segundo verso com a última também do segundo verso. Então, fica muito mais difícil.
mas ele achava que a rima poderia contribuir para uma maior aceitação do haikai no Brasil, com que eu, particularmente, não concordo, que a gente deve valorizar muito mais o conteúdo do que a rima. Tá? E se vamos trabalhar com uma estrutura rígida, previamente definida, aí ainda mais o conteúdo deve ser a grande vedete, o foco maior. O título, eu acho que tira a emoção. Conduz o poema. Já diz o que vai ser, como a Alice muito bem colocou. Já é um enunciado do que aí vem. Acaba com a surpresa. Com o haikai isso não pode acontecer, porque o haikai é realmente um flash. É o registro poético de um momento único. Exatamente. Bom, aqui é uma pergunta. Vocês conhecem pequenos poemas com título e rimas denominados poetrix, que são ou foram uma adaptação brasileira do haikai? Eu vi alguma coisa assim. E aqui para... Não, é que eu tenho algo a dizer sobre isso, porque eu conheço Goulart Gomes, que criou essa expressão, poetrix. Inicialmente, me pareceu, eu acreditei, que ele estava dando esse nome justamente a essa vasta produção de tercetos que quebram as regras nipônicas, quer dizer, que seria uma espécie de haikai brasileiro, sem a característica nipônica. O Hamilton Faria, né, também lançou, querendo criar um estilo próprio, é um grande poeta, tá? Não de haikai, mas o verso livre, o Hamilton Faria, eu considero um grande poeta. Ele fez o Haiquase. O Haiquase, eu acho que foi o Paulo que inventou, assim como ele inventou o Kamikaze, Paulo Leminski. Eu conheci o Kamikaze, o Haiquase também. Haiquase. Haiquase. Então... Quer dizer, mas eu também não ponho a mão no fogo, não, porque eu não lembro do Paulo ter dito isso, eu lembro do Kamikaze, e lembro que na minha primeira oficina, na hora de avaliar os haikais, eu falei, esse aqui é um Haiquase. Então, mas eu não sei porque... Inclusive, é título de livro do Hamilton Faria. Eu sei. Mas eu já vi muita gente usar e dizer, olha a palavra que eu inventei. Mas é um seixo rolado, é dito por tantos que eu não sei mais de quem que é. Eu queria falar dessa coisa da métrica que você estava falando, antes de... Não sei nem qual é a próxima pergunta, mas falar dessa questão da métrica. A métrica é uma coisa rígida, sim. Mas o Goulart Gomes, por exemplo, que criou o Poetrix, ele começou, como Guilherme de Almeida, a inventar regras... Goulart Gomes da Bahia. Da Bahia. E aí ele lançou uma primeira antologia e me pediu para escrever um prefácio, e eu escrevi falando isso, que era um nome dado a um tipo de poesia que saía das regras do haikai, embora fosse em terceto. Mas ele foi inventando regras que tinha que ter título, que tinha que rimar, e aí, de repente, virou de novo uma... E aí eu já ouvi, eu detesto falar mal dos outros, assim, eu estou falando para vocês porque a gente se conhece, é amigo íntimo e tal. Mas eu ouvi dizendo que ele tinha inventado uma forma. Aí me deu preguiça do Poetrix. Quanto à métrica, eu acho que tem uma outra coisa que o pessoal que faz terceto não leva a sério também, que é o haimi, o sabor de haikai, que é uma coisa que, como a gente estava falando da fotografia, é uma boa foto, gente, não é uma foto de qualquer coisa. Tem que mexer com você, tem que te dizer algo, tem que conversar com a tua alma, tem que te fazer olhar de novo, seja para a lua, seja para a flor, seja para o mosquito. O haikai tem que ter isso, tem que ter haimi. Se não tiver isso, pode até ter 575 sílabas e não dizer nada. Mas só complementando, essa parece uma questão que não vai terminar nunca.
Algumas pessoas realmente optam por defender o haikai na sua forma original. O próprio Venceslau de Moraes foi um dos primeiros introdutores do haikai no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, ele também, tentando tornar o haikai mais acessível, mais assimilável, ele traduziu os 3 versos, os tercetos, em quadras. E continuou chamando de haikai. De novo, eu acho, equivocadamente. Bom, a conversa esquentou agora, mas eu já recebi aqui um cartão vermelho. Eu queria agradecer a todos pela presença, ao Raimundo, à Alice, à Sônia, ao público. O haikai é bem interessante na sua forma, né, na sua rigidez, no seu conteúdo, no seu poder de sugestão. Enfim, muito obrigado a todos, boa tarde, boa Fliporto. Fliporto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Oh, linda, tens a paz dos mosteiros.